Glória a Deus. E você também está no lugar certo para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que nos visita, receba um abraço carinhoso da Igreja Batista Peniel, como também você que nos acompanha virtualmente. Abra a sua Bíblia nos Salmos de número 147, versículo de número 3. Glória a Deus. Diz o texto sagrado: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tua bondade, nos dando a oportunidade de nos reunirmos como irmãos, como igreja do Senhor, para juntos celebrarmos o teu santo nome e aprendermos os teus ensinamentos vindos através da tua palavra. Que seja um tempo de crescimento, Senhor. Que seja um tempo de cura. Que seja um tempo de quebrantamento, Senhor Deus. Que nós possamos dar passos de maturidade em nossa caminhada espiritual para a honra e glória do teu nome. Repreendemos aqui, ó Deus, qualquer ação do inimigo, de Satanás, que queira desvirtuar o fluir da tua palavra para a transformação, ó Deus, do nosso entendimento. Obrigado, Deus, por tudo, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero tratar com vocês, dentro desta série Curados, nossa segunda reflexão, com o título da mensagem: Feridos pela Igreja, curados pela palavra. Feridos pela Igreja, curados pela palavra. E eu quero que você entenda aí onde eu uso expressão igreja. Eu quero dizer ferido por um irmão ou por irmãos que fazem parte da igreja do Senhor e que, por consequência, nós estamos vivendo dores na nossa alma, mas que certamente seremos curados pela palavra. Amém? Gostaria de perguntar, e você não me responda, fica só a título de reflexão. Você já se sentiu magoado, ferido por algum irmão do corpo de Cristo? Você já levou essas dores consigo no seu coração? Ou permanece sofrendo dessas dores, destas marcas, até hoje? Ou como também poderia perguntar, você já magoou algum irmão seu, voluntária ou involuntariamente? E já procurou saber se esse irmão traz em seu coração dores, marcas, por causa dessa relação, desse fato ocorrido? Eu quero dizer para você que a igreja do Senhor está cheia dessa situação. E para o nosso Deus e Pai, isso não é novidade. Porque a Bíblia Sagrada, na sua palavra, na sua honestidade, na sua beleza, ela retrata
tudo o que não presta de nós, tudo o que nós fazemos de errado, ou, melhor falando, tudo aquilo que o homem vem fazendo de errado, e o povo de Deus em especial, tudo é revelado na Bíblia Sagrada. E para espanto nosso, os grandes problemas que envolvem a história do povo de Deus sempre está vinculado a conflitos entre irmãos. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada e não precisa abri-la, mas só a título de informação, a partir do Gênesis 4:1, nós vemos o homicídio de Caim matando quem? O seu irmão Abel. Irmãos de sangue, irmãos filhos do Senhor. A gente vai ver na Bíblia Sagrada Esaú e Jacó, aquele conflito familiar muito sério, onde Jacó levou a primogenitura do seu irmão e seu irmão o ameaçou de morte, o jurou de morte. Conflito entre irmãos, filhos do patriarca Jacó. A gente vê conflitos ali entre Lia e Raquel. A gente vai ver na Bíblia Sagrada os filhos de Jacó, como o irmão Nasselmo pregou aqui domingo à noite, o que fizeram com seu irmão José. Briga, conflito entre irmãos por causa da inveja. Nós vemos ali no Novo Testamento, Paulo em conflito com Pedro. Nós vemos ali Paulo em conflito com João Marcos, e não o levou por uma viagem. Você pega a Bíblia ali em Coríntios, capítulo 1, ou no capítulo 6, você vai ver Paulo denunciando conflitos entre irmãos dentro da igreja. Você vai chegar e vai ver várias situações conflitantes na Bíblia Sagrada, envolvendo o quê? Irmãos. Eu olho dentro dessa abordagem que falar sobre conflito entre irmãos na igreja é um tema bastante sensível, contudo necessário. Porque nós precisamos, como irmãos em Cristo, vivermos um relacionamento saudável entre irmãos. Jamais carregando mágoas, dores e máscaras, por causa de situações mal resolvidas. A Bíblia Sagrada fala que haverá conflitos entre irmãos. É inevitável que haja conflitos entre irmãos, mas isso é um fato que não quer dizer que, mesmo havendo conflitos, porque nós somos humanos, pecadores, carnais, não quer dizer que esses conflitos venham gerar marcas, dores na história da nossa vida. Porque quando isso acontece, o grande prejudicado não é só você, meu irmão, minha irmã, mas o reino de Deus, porque deixa de avançar. Porque quem está doente, quem guarda mágoa no coração, quem não está curado dos problemas de relacionamento,
não tem condições de testemunhar e avançar no reino de Deus. Estava lendo a Bíblia em Mateus 18, 20, e o Senhor fala assim, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, ó, que pode haver até poucas pessoas, mas o essencial é que esteja em seu nome. E em seu nome quer dizer o seguinte, que haja concordância entre os irmãos. Como é que o Senhor vai estar presente se não há concordância entre os irmãos? E isso eu falo aqui não como um problema dentro da igreja, mas eu quero dizer que é um problema dentro de membros da igreja ou de qualquer igreja. Conflitos entre irmãos. E a gente aprende que esses relacionamentos feridos, eles são originários por contendas, por discórdia de opiniões, por ausência de empatia ou simpatia um com o outro, ou de consideração, falta de consideração, a falta do respeito, muitas vezes a falta da maturidade, outros por ciúmes, outros por inveja. Caim matou seu irmão por inveja. Por causa dessas disputas todas, resultado, passam a existir feridas no nosso coração, ou seja, feridas nas nossas almas. Enquanto o Senhor estiver ministrando a palavra no seu coração, eu vou recomendar a você que esteja ouvindo a palavra e que esteja permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe e que o Espírito Santo de Deus lhe traga a memória de situações presentes e de situações passadas que envolveu o seu irmão de igreja, de corpo, que não foram tratadas e que até hoje estão trazendo dores para o seu coração. Paulo sentiu isso. Eu já senti isso. E você talvez esteja participando ou sentindo isso também. Porque a gente, para ser curado, como foi dito aqui na primeira ministração, a gente tem que abrir o porão do nosso coração, sem máscaras, para que o Espírito Santo possa entrar e trabalhar na sua vida. Tem muita gente magoada dentro do corpo de Cristo, e muitas vezes com familiares sanguíneos, que fazem parte desse mesmo corpo e que estão com dores na sua alma, estão doentes, porque quem não libera perdão está doente,
e que o Senhor, Ele quer tratar. O Senhor quer abençoar a sua vida, porque o Senhor quer usar a sua vida. Enquanto você tiver, preste bem atenção, esses entulhos no coração, em relação a seu irmão, vão haver impedimentos para que Deus o use plenamente diante dos seus propósitos. Então, isso é muito sério. Para Jacó, terceiro patriarca, a ser chamado de Israel, ele teve que passar por um processo de cura, pedir perdão a seu irmão e restaurar o seu relacionamento com Deus. O Senhor quer que você avance, mas o Senhor quer que você avance dentro da obra dele, se você estiver tratado em relação aos seus relacionamentos como igreja. Entretanto, muitas feridas permanecem abertas, latentes, umas causam dores, outras estão ali silenciosas. E eu falo a expressão silenciosa porque nós guardamos o silêncio como resposta na forma de indiferença com o irmão que nos magoou. Somos indiferentes, contudo, isso está latejando, está pulsando, é vivo em nossa mente. Outros optam pelo distanciamento. Você já viu algum irmão dizer assim, não quero conversa com aquela pessoa? Já viu? Fala, já viu? E era da igreja? Era do corpo? É meu irmão em Cristo, mas aquele dali eu não quero? Conversa. Eu ouço isso daí direto. Eu já tive a oportunidade de congregar numa igreja onde 2 irmãos sanguíneos e do corpo de Cristo, mas não se falavam. E vocês vão ouvir uma coisa muito impactante no coração de vocês há pouco. Esse distanciamento, ele continua mantendo sentimentos enlatados no nosso coração, com experiências amargas na nossa vida. Por isso que tem muita gente na igreja do Senhor com a cara amarga, com a cara fechada, sem refletir a alegria, sem desfrutar da alegria da salvação, porque está com o espírito doente, no sentido de alma doente, por causa das dores relacionais causadas entre irmãos do corpo. Por isso, a gente precisa, irmãos, construir respostas para que nós possamos ser tratados diante dessas situações, porque senão a gente vai ficar o quê? Racionalizando o problema, justificando o nosso comportamento, mas não vai haver libertação nem cura. Muitos desses relacionamentos, prestem bem atenção, é um tempo importante do Senhor na sua vida. Muitos desses relacionamentos, irmãos, são caracterizados pela dor íntima e pela acusação. Se você é um cristão maduro, você sabe o que eu estou falando.
aquela dorzinha no fundo do coração, faz por muitas vezes sair da nossa boca palavras que não abençoam aquela determinada pessoa. A gente começa a produzir insultos, agravos, ao contrário de encorajamento que aquele nosso irmão que nos ofendeu talvez esteja precisando de uma palavra de encorajamento. E nós assim não agimos. Nós preferimos ficar vivendo o nosso individualismo do que viver o companheirismo bíblico com o nosso irmão que nos magoou, porque nós o isolamos do nosso coração. Como também a gente pode viver a indiferença, a falta de importância, do que buscar acolhê-lo diante das suas dores. Eu fiquei, posso dizer para vocês, bastante entristecido quando fui levado a escrever isso. Porque não é isso que o Senhor quer de nós. Talvez seja até necessário você passar por isso. Mas na essência do Senhor não é isso que Ele quer de nós. O salmista chega ao ponto de dizer: ó quão bom e quão suave é os irmãos viverem o quê? Em união. Porque se isso não acontece, quando há desunião, há peso, há fardo, há dores, há tristeza. Muitos irmãos, diante desse contexto que a gente fala, de igreja hoje, muitos irmãos estão guardando mágoas um do outro. Muitos irmãos convivem com dores e feridas causadas pelo outro, diante de conflitos e acusações, e muitas vezes velada, de boca miúda. Irmãos que não se falam, irmãos que não se abençoam, irmãos que não concedem perdão, irmãos que desprezam, irmãos que querem ver o outro destruído, irmãos que estão com seus relacionamentos fragilizados. Vou pedir às preciosas irmãs aqui da frente que fiquem, ó, quietinhas. Amém? É muito sério isso. Porque nós podemos usar todos os tipos de máscaras em relação à igreja, ao nosso comportamento, mas o Senhor conhece o nosso coração. Agora, veja bem um contraponto. A gente pratica isso. Muitos fatos desses estão acontecendo no seio da igreja do Senhor, e seja em qualquer célula da igreja do Senhor, seja em qualquer denominação da igreja do Senhor, isso acontece. Porque, olha que contrassenso, os mesmos irmãos que vivem essas dores, que estão padecendo desses sofrimentos, que estão doentes, são os mesmos irmãos que participam da mesa do Senhor e que comem o mesmo pão do Senhor. Esses mesmos irmãos cantam cânticos espirituais ao Senhor, louvam o nome do Senhor, se derramam
na presença do Senhor, mas vive em conflito com o outro irmão. Esse mesmo irmão tem a mesma Bíblia, tem essa Bíblia como regra de fé para a sua vida, mas vivem em conflitos. Esses mesmos irmãos dizem amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mas em relação a seu irmão conflitante, continua rancoroso, guardando mágoas. Esses mesmos irmãos estão debaixo da mesma graça e da mesma misericórdia de Deus e não se atentam para isso e continuam com seus corações inflamados pelas dores de um relacionamento ferido. Esses mesmos irmãos desfrutam do perdão de Deus, desfrutam da salvação dada por Deus, mas carregam dores, marcas, por relacionamentos feridos. Esses mesmos irmãos, poderia perguntar aqui, reconhece a igreja como um só corpo, o corpo de Cristo, não é verdade? Mas que não vivem o quê? Em unidade. Porque estão conflitantes e estão com suas almas doentes. Esses mesmos irmãos querem, talvez, cumprir o ide de Jesus para pregar o Evangelho. Mas como eu posso pregar o Evangelho se eu não perdoo o meu irmão? Se eu ainda carrego o fardo das dores no meu coração? O Senhor, quando curou o endemoniado gadareno, e aquele homem já curado, todo arrumado, foi seguir Jesus, e Jesus não. Volta para a sua casa, volta para os seus, vá se consertar com sua família, com seus irmãos. Depois você me segue. Esses mesmos irmãos querem ir para os céus, mas não se consideram na terra. É o quadro que a gente vive. Mas o problema todo dessa realidade que a gente vive é que isso gera em nós uma alma doente. De tudo que o Senhor fez e faz por nós, pelo fato da nossa alma estar doente, e uma alma doente, ela não tem condições de liberar perdão, de ser tratada, de ser curada, a não ser quando a gente permite que o Espírito de Deus trabalhe com a sua palavra sobre nossas vidas, para nos trazer um choque de realidade, um choque de despertamento. A nossa conduta ímpia, muitas vezes, nossa mente doente, ela nos expõe a reações que desagradam a Deus. Porque você não vai ser só problemático com o seu irmão.
quando nós estamos com a alma ferida, nós vamos machucar outros irmãos, porque nós levamos, preste bem atenção, as crises e os conflitos emocionais que nós temos no coração em relação a um irmão para contaminar outros irmãos. Você viu o que ele fez comigo? Aquele irmão fez aquilo comigo. Até hoje eu estou marcado por aquele irmão. Até hoje eu sinto dores por aquele irmão. Isso acontece? Acontece. A gente transfere as nossas dores para outras pessoas no intuito de prejudicar o irmão. E nós fazemos isso porque nós estamos doentes, com a nossa mente doente. A gente começa a alimentar o nosso sentimento de ira. E uma pessoa irada diz coisas prejudiciais que só agravam o problema. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, 18. Você vai ver a realidade disso. Quando nós assim também vivemos, o homem iracundo suscita contendas. A pessoa que está com raiva no coração por causa de outras pessoas, a sua palavra vai ser no sentido de suscitar contendas. A gente perde a oportunidade de usar a bênção que o Senhor nos deu da palavra para abençoar, para transbordar a vida na vida de outras pessoas, mas a gente não perde a oportunidade de estar ali espiziando, alfinetando, derramando conflitos sobre o nosso contexto, sobre a nossa realidade como corpo. Quando Hebreus 12, 14 a 15, ele diz, olha, segui a paz com todos. Prossegue e diz, não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Eu estava olhando um mercado grande que construiu aqui em Itamaraju esses dias, e fizeram um passeio bem forte. Acho que 15 dias depois, o mato começou a sair por entre as juntas do piso que foi construído. Onde a gente mora, lá no Corumbá, uma casa que a gente tem lá, o passeio está todo estourado por causa de umas raízes de grama. E eu fico imaginando comigo, como é que uma raiz dessa, um matinho desse, Lucas trabalha com isso, né? Tem o poder de quebrar um cimento. E assim é a alma da gente. Quando a amargura ela vem, quando o aborrecimento vem, quando as dores relacionais estão dentro de nós, vem a amargura. E ela é tão forte. Só a raiz ela faz esse estrago. Agora imagine quando ela começa a crescer. Portanto, irmãos, ele conclui dizendo, por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, muitas vezes, até silenciosamente, por mágoas existentes no nosso coração, por causa de problemas relacionais não corrigidos na história da nossa vida cristã, a gente contamina outras pessoas, e eu posso te dizer de forma segura, com experiência de vida cristã de poucos anos, só tem 25 anos, o que eu já vi de relacionamentos e de igrejas com problema por causa de conflitos entre irmãos, e a gente não pode nem questionar isso, porque é uma realidade. A igreja do Senhor começou com uma igreja, a igreja primitiva.
uma igreja. E com o tempo começou a haver divisões, e hoje nós temos na Igreja do Senhor mais de 39.000 ramificações do Evangelho. Isso é dado científico. Em sua grande maioria, por causa de conflitos entre irmãos de uma igreja, que racharam e criaram uma outra célula da Igreja do Senhor. Sabiam disso? Porque preferiu se afastar do que permitir ser curado. Você conhece alguém de alguma igreja que você já frequentou, talvez daqui, de pessoas com suas dores na alma, preferiu sair atacando, preferiu sair falando, do que permitir-se ser o quê? Curado. E isso acontece no corpo de Cristo em qualquer canto. Mas o Senhor não quer isso da gente. O Senhor não quer isso da gente. Se essas coisas, porventura, aconteceu na sua vida e chegou a esse ponto de te trazer dores no coração, tristeza em relação ao Evangelho, a gente precisa buscar a cura. E quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o primeiro sentimento que você precisa curar no seu coração e que você precisa ser confrontado a partir de agora, nesta noite, com a visão de vivermos um evangelho saudável, você viver um evangelho saudável na sua vida e ver a igreja do Senhor avançando de forma saudável, pensar a sua igreja local hoje de forma saudável daqui a 10 anos, num processo saudável de crescimento, tem que começar hoje. E o que é que a gente tem que desconstruir hoje dentro de nós? Sabe o que é? O nosso orgulho. A gente precisa desconstruir dentro de nós o nosso orgulho. Olha o que fala em 1 Coríntios 5:6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Um pouco de orgulho no coração faz todo o corpo ficar doente. Esse é o fermento das coisas ruins que existe no coração da nossa alma. Paulo falando àquela igreja em 1 Coríntios 6, versículo de 3 a 7. Olha só. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? A gente prefere trazer para o porão da nossa alma um conflito, conviver com as nossas dores, do que procurar pessoas sábias, maduras, dentro da nossa congregação, dentro do corpo do Senhor, para resolver os conflitos, mas o nosso orgulho não permite que isso aconteça. Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça. O Senhor está dizendo aqui, ó, quebre o seu orgulho, pague um preço do sofrimento, mas não prejudique a sua vida, não prejudique o reino de Deus, porque eu que faço a justiça. Amém? Mas a gente quer fazer a nossa justiça própria, a gente vai lutar com aquilo, eu tenho razão, eu que fui magoado, eu que fui atacado, eu que fui ferido, eu que fui desconsiderado, aquela pessoa que tem me pagar pelos meus sofrimentos.
Mas o Senhor está dizendo agora, por que não querem sofrer a injustiça? Mas a gente prefere ficar com a alma doente, Clóvis. A gente, quando faz aconselhamento, vê tanto isso, que muitas dores existentes no meio do povo de Deus é por causa do orgulho. E a gente não se liberta disso. E o que é que eu devo fazer se você quer ser curada disso, quer ter sua alma curada? Se apresente diante do Senhor e fale, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o orgulho é o veneno que eu estou tomando todos os dias para manter minha alma intoxicada, manter minha alma doente. Estela, se comporte. Manter a nossa alma doente. E isso é verdade. Talvez de forma insensível, talvez de forma imperceptível, o seu mal-estar, a sua falta de satisfação de viver em conjunto com a igreja do Senhor, é porque a gente está alimentando um orgulho na nossa alma. Mateus 18, 15 a 17. Pega a Estela aí, Bianca, por favor. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também na igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é que o Senhor está dizendo aqui para a gente? Que muitas vezes a gente prefere guardar a tranqueira na alma, as dores na nossa alma, do que chegar com sabedoria e procurar a liderança da igreja e falar, ó, estou com esse problema com esse irmão, estou com esse problema com a irmã, nós precisamos dar uma solução, mas o que é que a gente faz? A gente guarda isso. A gente guarda isso quando a Bíblia nos dá a resposta. E quando a gente age assim, nós estamos sendo antibíblicos. Porque a gente está dizendo assim, mas eu não quero mais conversa com aquela pessoa. Vou sair daqui. Vou ser um desigrejado. A maioria dos desigrejados, se não for a maioria, é faltando... É gente que está com doença na alma por causa de um outro irmão. Por crises não resolvidas e abandona o reino de Deus. Mas pergunta se aquela pessoa procurou a liderança. Eu creio também que na maioria dos casos não houve essa diligência. Concluindo a nossa mensagem, Jesus oferece 4 etapas para essa cura que a gente precisa ter. Talvez os irmãos estejam construindo na sua mente. O irmão Jorge vai chegar lá na frente, vai fazer uma oração de cura e libertação, e os problemas que eu vou ter com meu irmão vão sair da minha mente. Olha, cura física, o Senhor faz, e a gente sabe de prova disso. Mas a cura emocional para as nossas vidas, ela vem através da ação da palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para deixar que essa palavra entre na nossa mente e limpe a nossa mente e liberte a nossa mente. É a palavra que vai fazer isso. As curas emocionais, ela vem pela palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui. Em primeiro lugar, e se a culpa é do outro, vá a ele. Se é sua, vá a ele. Mateus 5, 23 e 24.
Se, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai-te. Primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Ele está dizendo que é obrigação nossa buscarmos o nosso irmão, aquele que tenha nos agravado, e vamos lá reconciliar com o nosso irmão. É fácil? É fácil? Mas quem é obediente faz o que a palavra de Deus manda. Isso que a gente precisa fazer. Não diga a culpa é dele, ele é que tem que se desculpar de mim. Ou, se ele tem algum problema comigo, ele deve vir falar comigo a respeito. É assim que acontece, não é? E que a gente não precisa conversar muito, porque a gente sabe que essa é a realidade. Mas o Senhor está mandando, vá lá reconciliar com seu irmão. Eu já fui pedir perdão a pessoa que tinha me magoado, e fui lá, meu irmão, eu vim aqui te pedir perdão, porque criou essa situação chata, e eu não estou em paz por causa disso. E quando eu tomei essa postura, depois de alguns meses, aquela pessoa disse assim, não, eu que tenho que pedir perdão para o irmão, porque eu que fui errado, eu que fui grosseiro. Ele jamais iria tomar atitude se eu, com toda a minha razão, me guardasse no sentimento como eu fiquei por um tempo. Mas o Senhor me direcionou, eu fui pedir perdão, como se o errado fosse eu. Mas o Senhor despertou aquele homem naquela hora, e aquele homem se derramou na minha frente e disse assim, não, o errado foi eu. E o perdão, ela gera reconciliação, gera cura. Outra lição, repreende o seu irmão. Para você não ficar doente na sua alma, mas não é repreender em nome de Jesus, não. É repreender com amor. Irmão, vem cá. Surgiu essa situação ontem, hoje, ou anos atrás. Vamos sentar aqui para conversar, como irmãos em Cristo. O que é que aconteceu? Se eu errei, me perdoe. Vamos conversar. A gente tem o costume de fazer isso? A gente começa a entulhar dores. A gente começa a entulhar problemas, e a gente fica com o coração cheio, e aí a gente começa a trazer uma animosidade relacional com a pessoa, por causa de coisas pequenas, que não foram conversadas, não foram verbalizadas, não foram expostas. Eu costumo falar para os irmãos, que a gente faz aconselhamento de família, casais, quem conhece aquela lesmazinha? Conhece que anda na parede? Conhece lesma? Ela fica na parede andando, né? Andando não, que ela não tem perna, se arrastando na parede. E deixa aquele fiozão, né? Na parede, né? Brilhoso. Quando a gente olha, está aquele fio, mais de metro, com aquela tranqueirada toda. Por que cresceu? É assim nos nossos relacionamentos, porque a gente vai deixando as coisas crescerem. Vai deixando crescer, vai crescendo, crescer, e chega num momento que a bomba explode. E quando a bomba explode, para você consertar tanta coisa, é difícil. Por isso que a gente tem que repreender os irmãos, como fala Efésios 4,15, falar a verdade em amor. A gente tem tanta dificuldade de falar em amor, mas a gente prefere ficar doente. A gente fica com a alma abatida. A gente prefere ficar com alma e, pior de tudo, ficar em pecado. Precisamos consertar isso. O texto também nos diz que o perdão é o melhor remédio para a alma. Qual o sentido da palavra perdão? Perda. Você pode ter razão em tudo, mas para que você traga paz para o coração, muitas vezes a gente tem que perder alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, das nossas razões, dos nossos argumentos, das nossas certezas, dos nossos valores, em prol da paz. Se depender de você, tenha paz com todos. A gente precisa aprender a dar perdão
conceder perdão e receber perdão. Eu tenho um rapazinho que presta serviço de informática para a gente. Tudo que ele faz assim, perdão, viu? Perdão, viu? Perdão, viu? E ele, perdão, viu? Perdão. Eu via com meia hora com ele 20 vezes a palavra perdão. Aí eu falei assim, rapaz, é interessante. Quando a gente começa a verbalizar perdão pelas pequenas coisas, a gente não vai ter dificuldade de falar e pedir perdão quando as grandes coisas acontecerem, porque o nosso coração está acostumado a falar de perdão. No reino de Deus, a essência da nossa restauração do relacionamento com o Senhor foi baseado no perdão. E a gente não pode continuar carregando mágoas e dores no coração, porque assim nós não seremos curados. Por último, o que é que a gente precisa fazer? Alguns querem perdoar e esquecer, antes mesmo que o pecador se arrependa. Mas eu quero dizer para você como último ponto, afaste do seu irmão. Aí você vai dizer assim, mas irmão Jorge, afastar é pecado. O dedinho do pé está junto da minha cabeça? Tá? Mas ele faz parte do corpo? Estão percebendo o que eu quero falar? O meu joelho está perto do meu nariz, mas ele faz parte do corpo, mas não convivem juntos? Quem é inteligente já percebeu o que eu quero dizer. Você não precisa se afastar do corpo de Cristo, mas você não precisa viver no relacionamento com aquela pessoa, porque muitas vezes os níveis de espiritualidade não estão no mesmo nível. Então você convive com aquela pessoa porque ela faz parte do corpo. Respeita aquela pessoa que faz parte do corpo. Se esforça em Cristo para amar aquela pessoa que faz parte do corpo. Mas vocês não precisam viver juntos. Mas se houver respeito, excelente. Se houver amor, excelente. Não pode haver o quê? Alimentar a discórdia. Então, são palavras-chave para que a gente trabalhe a cura no nosso coração em relação às situações que a gente tem vivido e que precisamos tornar realidade. Porque, como diz 1 João 4,20, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém, odiar o seu irmão ou viver com mágoas de seu irmão, o texto sagrado diz que é mentiroso. Porquanto, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. O que é que você vai fazer agora? Eu te orientei na palavra para que durante o tempo da administração, você trouxesse na sua mente pessoas, irmãos, que talvez vocês não estejam mais convivendo juntos, na mesma célula do reino, mas que você guarda mágoa no coração, você guarda ressentimento, que você isolou essa pessoa. Você vai orar a Deus, pedindo ao Senhor para quebrar esse orgulho do seu coração. Repreender em nome de Jesus esse sentimento. E você quer ser curado? Clóvis experimentou uma cura semana passada aqui. Você vai ter que tomar atitude de cristão. Atitude de um cristão sério. Atitude de cristão comprometido. Você hoje tem tantos meios para se chegar a essa pessoa e conversar de forma madura, como cristão maduro, e pedir perdão ao irmão, com razão ao seu irmão. Irmão, se lembra daquele fato, há 100 anos atrás, eu vim te pedir perdão aqui. Ah, não estou lembrado não, mas eu estou pedindo perdão porque eu estou querendo liberar o meu coração. Então, se você quer ser curado, se você quer avançar naquilo que o Senhor quer tratar de muito aqui, nós vamos trabalhar aqui com os ídolos da nossa alma.
E a gente precisa ser curado, de todos eles. Mas a primeira coisa que a gente precisa ser curado, sabe qual é? É o nosso relacionamento com o nosso irmão. Para que a gente possa glorificar a Deus, para que a gente possa ter a nossa vida espiritual curada, sarada e dignificar o reino de Deus com o testemunho de pessoas realmente transformadas pela palavra do Senhor. Amém? O irmão vai estar ministrando um louvor aqui de gratidão a Deus e após o pastor Gabriel estará ministrando uma oração para o encerramento do nosso culto. Eu olhei os lírios dos campos e vi, eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu viverei pra ti. Como eu te amo, como eu te quero. Minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero no meu porto seguro. Minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Mas que feliz é um povo que conhece os vivais de júbilo, que andam segundo a luz da presença. E mais que feliz é um povo que conhece os vivas de júbilo, que andam segundo a luz da presença. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. E mais que feliz é um povo que conhece os vivais de júbilo, que andam segundo a luz da presença. Fiel e verdadeiro foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora, e eu estou te esperando com coração ardente.
volta logo, vem agora. E eu estou te esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata.